escreve histórias. Escreve histórias. Jesus não é o Deus que é vendido pelos outros por aí. Ele é vivo e tem vontade. Tem boca que fala e vivo permanece e reina. Ele reina. Eu posso falhar, mas Ele não falha. Queremos cooperar com sua história, Senhor. O que o Senhor quer fazer, nós estamos rendidos àquilo que o Senhor quer fazer. Às vezes somos teimosos, às vezes somos teimosos, mas o Senhor tem uma boa, perfeita e agradável vontade. Queremos nos render à caneta que escreve a nossa história. Não queremos mais resistir à caneta que está escrevendo a nossa história. Não queremos mais, Senhor, esconder aquilo que o Senhor fez no passado por nós, ou nos envergonharmos, ou como muitos outros fazem por aí, se vestir de uma pessoa que não existe. Mas nós queremos abrir nosso coração e dizer a todos que o que Deus tem feito, mesmo com as perseguições, mesmo com as pessoas muitas vezes não acreditando em nós, quando nós nos rendemos à sua caneta, ao seu projeto, o Senhor tem feito coisas assustadoramente maravilhosas. Quem nós éramos, Senhor? Quem nós éramos para que o Senhor pudesse nos escolher para levar alguma obra por aí? Éramos ninguém. E sem Ti realmente nós somos ninguém. Mas contigo, Senhor, o Senhor tira o pobre em cima do lixo, do monturo, esquecido, e faz assentar entre os príncipes. Seja desperto essa noite. Acorde. A mensagem que eu vou trazer hoje é uma mensagem curta, mas eu quero que você me faça um favor. Eu quero que você compartilhe, não só no Facebook, mas essa mensagem eu quero que você mande para alguém, o link no WhatsApp para alguém, porque a mensagem de hoje é uma mensagem que ela vai condensar tudo aquilo que Deus tem feito na minha vida, feito na vida do pastor William, do evangelista William, das nossas esposas, dos nossos familiares, das pessoas que têm andado junto conosco, do João Pedro, do Jonas que está aqui, das pessoas que a gente conhece. Não era para eu estar aqui com esse microfone na mão, não era para eu estar aqui sendo assistido por você, não era para eu estar aqui, mas Deus começou a escrever. Deus começou a escrever. A minha mãe se tornou
tornou avó, junto com meu pai, avô, no dia 7 de setembro, essa semana. E minha mãe viveu a vida na igreja, beleza, show de bola. Só que a religiosidade da época fez com que ela fosse perseguida por ter cortado a franja do cabelo. E ela foi humilhada em público, em cima do altar. Hoje talvez não exista mais isso. Hoje o cara pode usar tatuagem na testa, que não acontece nada, de boa. Eu também, cara, sou um cara de boa, não tenho nada contra isso. Mas naquela época ela foi escorraçada em público e saiu da igreja. Cristão matando cristãos, cristãos não deixando que os não cristãos se convertam. Por quê? Porque hoje ser cristão é um rótulo, isso não mudou, isso acontece faz tempo. Mas Deus levanta as pessoas e não está nem aí para isso. Deus não encontra dificuldade, Deus não precisa de acontecimentos esporádicos para levantar alguém. Deus levanta aqui, Ele quer ir ponto final. Minha mãe ficou 10 anos longe do Senhor, 10 anos, e encontrou meu pai. Meu pai, a última vez que ele tinha pisado na igreja na época foi quando ele tinha 14 anos, no Brasil para Cristo. Meu pai, Deus deu todos os órgãos novos para ele, porque ele perdeu todos, porque ele bebia tanto, ele era um alcoólatra, ele perdeu todos os órgãos dele, fígado, rim, e Deus deu outro para ele. Ele chegou a ser internado no hospício, porque ele bebeu tanto, que corroeu a cabeça, a mente dele. Mas Deus curou ele. Mas mesmo assim ele não se converteu. Mas ele encontrou a minha mãe. Talvez um cara ingrato encontrou a desviada. O que sairá de bom de lá? O que será que sairá de lá? Qual é a probabilidade de dar certo? Qual é a probabilidade? Mas quando Deus entra no meio de uma coisa, quando a caneta de Deus começa a escrever, não existe improbabilidades, porque Deus disse: existe por acaso algo muito difícil para Deus? Não existe. E eles se relacionaram. Minha mãe, longe de Jesus. Meu pai não sabia nem que cor que era. Meu pai viciado em jogos, bingo, passava noites acordado, gastando dinheiro com jogos. E minha mãe ficou grávida. Engraçado, minha mãe não podia engravidar, mas ficou grávida, fora do casamento. Tudo que um cristão fala assim: meu, está tudo errado. Talvez você esteja nesse lugar. Talvez você esteja no fundo do poço. Talvez você que está me ouvindo tenha as costas cheias de feridas. Mas Jesus quer escrever a sua história. E eu estou aqui apenas pedindo para que você dê uma chance, para que a caneta dele comece a escrever. Depois de 10 anos, minha mãe já tinha um filho, que era eu. Tinha 6 anos de idade, e a Rafaele tinha 5. Diaconisa Rafael, que virou mamãe essa semana. Minha mãe voltou para os braços de Jesus em 97. E meu pai se converteu junto com ela. No dia que minha mãe voltou, meu pai se converteu. E aquilo que parecia perdido, Deus transformou. Naquele mesmo dia, meu pai foi liberto automaticamente do vício do jogo. Meu pai nunca mais voltou a pesar no bingo ou no bar.
para virar a noite jogando. Mas 7 anos atrás, quando minha mãe estava envergonhada por estar grávida de mim, porque todo mundo ia julgar. Olha lá, tá vendo? Quando ela cortou o cabelo, já era um indício de que Satanás fazia algo sobre ela. Ela se escondeu de vergonha, porque os religiosos iam dizer: lá está a pecadora. Mas o Espírito Santo, 7 anos antes da minha mãe voltar para Jesus, e 7 anos antes do meu pai aceitar o Senhor como o Senhor e Salvador da vida dele, uma mulher foi até a casa da minha avó, já falecida, e disse: a Tânia está aí? Minha avó mentiu, disse que não estava. E a mulher disse: o Espírito Santo disse que ela está aí, fala para ela vir aqui. E minha mãe foi. Minha mãe chegou e disse: estou com vergonha. E a mulher disse: o Senhor está te perdoando. E o que está na sua barriga, minha mãe tinha, eu acho que 3 meses, não sabia o sexo. Ela disse: é um menino que está na sua barriga, é um varão, e ele será separado para o meu louvor e para a minha adoração. E hoje eu fiz, essa semana, 30 anos de que essa profecia foi feita, e eu estou aqui. O amor de Deus pode tirar você de onde você está. Satanás está pisando na sua cabeça, dizendo que você é uma suja pecadora, de que você é um sujo pecador, um infeliz. Mas Deus está me usando hoje para gritar para você: eu te amo, eu te perdoo, segura na minha mão. Deixa eu escrever um novo capítulo. Deixa eu escrever. E olha só, hoje eu estou aqui, e eu sou a soma de muitas orações, eu sou a soma de muitas pessoas que não desistiram de mim. Não me interessa se líderes meus tiveram problemas, mas alguém colocou um tijolo, um bloco sobre a minha vida para eu estar aqui hoje. E hoje eu estou falando com você que está me ouvindo. Não ignore a voz de Deus que diz: eu estou colocando mais um bloco sobre essa construção. Eu vou levantar de novo esse castelo ruído. Eu vou fazer de novo essa casa abandonada em uma casa cheia de alegria e danças. E Moisés tinha complexos porque era adotado. Moisés, filho de hebreus, dentro de um palácio, não tinha sangue do sangue da galera que tinha grana. O nome dele Moisés, tirado do rio. Qual foi a mãe que te deu a luz, Moisés? Talvez riam dele. Ele foi tirado, foi do rio. A mãe dele é o rio. Mas a caneta de Deus tinha algo reservado para Moisés. Nem Moisés podia imaginar. Não precisa abrir, eu vou ler para você. Eu quero que você me escute. Olhe bem para mim quando eu estou falando com você, me escute. Estevão, quando estava cheio do Espírito Santo, diante dos fariseus religiosos que o mataram depois, fez um discurso maravilhoso e começou a dissertar sobre Moisés. E ele disse: naquele tempo, Atos 7:20, naquele tempo nasceu Moisés, que era um menino extraordinário. Um menino extraordinário,
Por 3 meses ele foi criado na casa de seu pai. Quando foi abandonado, a filha do faraó o tomou e o criou como seu próprio filho. Verso 22. Moisés, ele foi educado em toda a sabedoria dos egípcios e veio a ser poderoso em palavras e obras. Ao completar 40 anos, Moisés decidiu visitar seus irmãos israelitas. Você pode se perguntar: Moisés perdeu o tempo dele no palácio, 40 anos comendo do bom e do melhor, enquanto os seus irmãos de sangue eram escravizados. A caneta de Deus está com problema. Deus, o Senhor não disse que o clamor do povo subiu até o seu coração? E por que você deixa Moisés 40 anos no palácio comendo do bom e do melhor? Deus, quando Ele começa a escrever, talvez você não entenda nada. Você pode ser um homem de Deus, você pode orar, seja o que for, mas tem coisas que Deus não vai te contar. Tem coisas que Deus não vai te revelar. Tem coisas que você vive hoje que você nem sonhava que você ia viver. Moisés estava 40 anos no palácio. Sabe para quem estava no palácio 40 anos? Aprendendo a ler e a escrever. Porque se Moisés não ficasse 40 anos no palácio, porque naquela época somente os poderosos podiam ler e escrever. Se Moisés não ficasse, não fosse adotado pela filha do rei do Egito, se ela não fosse adotado pela filha do faraó, Moisés não saberia ler nem escrever. E você não teria, sabe o que você não teria? Você não teria Gênesis, você não teria Êxodo, você não teria Levítico, você não teria Deuteronômio, você não teria Números para ler na sua Bíblia, você não teria o Pentateuco para ler. A lei de Deus foi dada por intermédio dos anjos para Moisés, e Moisés escreveu essa lei, porque ele sabia ler e escrever. Talvez você hoje está se perguntando: a minha vida é só teoria, aquilo que eu quero na minha vida, para Deus, no meu ministério, para aquilo que Deus preparou para mim, para o meu relacionamento. Calma, você precisa primeiro ganhar conhecimento, você precisa aprender, você precisa colocar a cabeça para pensar primeiro. Você tem que estudar, você tem que se debruçar na palavra de Deus. Se você quer algo de Deus, você precisa ler a palavra, você tem que se debruçar sobre a Bíblia. Billy Graham, o grande evangelista do século 20 e por enquanto do 21, perguntaram: do que você se arrepende, Billy Graham? Eu me arrependo de uma coisa. A repórter: meu Deus, vai se arrepender do quê? Um homem que não deixou nenhum tipo de mancha no seu ministério. Eu me arrependo de ter trabalhado mais e lido menos. Se eu ficasse 90%, aleluia, se eu ficasse 90% de toda a minha vida me aplicando à leitura da palavra e à oração, e eu trabalhasse em apenas 10%, eu teria muito mais sucesso ministerial. E isso não entra na minha cabeça, na minha. E Deus colocou Moisés 40 anos para aprender, sabe o que mais? Matemática. Como que ele ia contar as tribos? Como que ele ia separar regiões? Como que ele ia preparar exércitos? Como que ele ia separar lideranças? Se ele não tivesse um estudo político, matemático, literárico. Ele também aprendeu astrologia, e não é essa astrologia ridícula que a gente vê por aí. É o ensino das estrelas.
Como ele iria guiar as pessoas no deserto sem uma bússola? A bússola não tinha sido inventada ainda, mas através das coordenadas das estrelas, através da leitura das estrelas, ele conseguiria se posicionar geograficamente. Deus implantou Moisés no palácio. Moisés suspeitou disso? De maneira nenhuma. Então Deus coloca uma inquietação no coração de Moisés, para que ele vá ver o seu povo, para que ele vá ver a pátria da qual ele foi tirado. Ele foi adotado, mas ele queria sair da realeza. E está escrito em Hebreus 11, que Moisés, já adulto, recusou o título de ser chamado príncipe, para viver com seus irmãos. Ele de príncipe virou apenas um escravo qualquer. Ele não aceitou ser chamado, ele abriu mão daquilo, porque o tempo daquela situação havia acabado. Em Atos 7, verso 23 diz: ao completar 40 anos, Moisés decidiu visitar seus irmãos israelitas. Ao ver um deles sendo maltratado por um egípcio, saiu em defesa do oprimido e o vingou, matando o egípcio. Verso 25: ele pensava que seus irmãos iriam compreender que Deus o estava usando para salvá-los, mas eles não o compreenderam. Verso 26: no dia seguinte, Moisés dirigiu-se a 2 israelitas que estavam brigando e tentou reconciliá-lo, dizendo: homens, vocês são irmãos, por que ferem um ao outro? Verso 27: mas o homem que maltratava o outro empurrou Moisés e disse: quem o nomeou líder e juiz sobre nós? Quer matar-me como você matou o egípcio ontem? Verso 29: ouvindo isso Moisés, ele fugiu para Midian, onde ficou morando como estrangeiro, e teve 2 filhos. Ele acabou não só perdendo o título de príncipe, mas aquilo que ele achou que seria um líder dos seus irmãos, até isso ele perdeu. Ele se tornou um apátrida 2 vezes. Ele se tornou inimigo da coroa egípcia e detestado pelos hebreus. Foi para uma terra que ele nunca tinha visto antes, Midian, a terra onde as pessoas adoram outros deuses. E lá ele pensou que sua vida tinha acabado. Se apaixonou por uma mulher enquanto ela pegava água. Ela deu água para beber para aquele mendigo, porque é isso que ele se tornou. Moisés se tornou um mendigo, um andarilho errante, sem lugar para deitar e dormir. E essa mulher o olhou e se apaixonou por ele. Talvez quando ele contava para ela: olha, eu era, né, um dos príncipes do Egito, eu acho que ela devia rir. Coitado desse cara, esse cara é louco. Será que alguém acreditaria que agora o mendigo, o andarilho, outrora era o príncipe do faraó? A nação que governava aquele país, o lugar mais poderoso da terra, agora um mendigo, sem o teto sobre a sua cabeça. Mas Deus tem uma caneta, e ninguém pode apagar o que Ele escreve. Ninguém pode apagar o que Deus escreve. Não. Você pode correr, Jonas. Jonas, você pode correr, mas você não pode se esconder. Verso 30: passado 40 anos, veja, mais 40 anos. Durante esses 40 anos, sabe o que ele fez? Ele virou um pastorzinho de ovelhas. O príncipe da maior nação do mundo agora era funcionário do seu sogro.
cuidava das ovelhinhas do seu sogro. E sabe o que você vai perguntar? Por que Deus fez isso? Por quê? Porque Deus permitiu deixar 40 anos um homem tão inteligente, um homem tão sábio, tão nobre. Porque Deus permitiu que ele virasse um pastorzinho de ovelhas? Porque Deus estava fazendo com que ele apacentasse nos lugares mais inóspitos, porque Moisés estava treinando com ovelhas aquilo que Deus daria para ele, que era o seu povo. Porque da mesma maneira que Moisés andou 40 anos com ovelhas e bodes, ele também ficou 40 anos no mesmo deserto com o povo de Deus, com os filhos de Abraão. E Deus estava usando aquela situação que Moisés não entendia, que Moisés não compreendia, para que no futuro ele entendesse que aquilo era um estágio, que aquilo era um aprendizado, de que Deus tinha algo poderoso para ele. Mas quem pode imaginar? Quem poderia imaginar? Nem Moisés imaginou. Depois de 40 anos, verso 30, passados 40 anos, apareceu a Moisés um anjo nas labaredas de uma sarça em chamas no deserto, perto do monte Sinai. A hora chegou. Vendo aquilo, ficou atônito e, aproximando-se para observar, ouviu a voz do Senhor. E no 32 ele diz: eu sou o Deus dos teus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés, tremendo de medo, não ousava nem olhar. Verso 33, então o Senhor disse: tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que você está é terra santa. De fato eu tenho visto a opressão sobre o meu povo do Egito, ouvi seus gemidos e desci para livrá-lo. Vem agora e eu enviarei você de volta para o Egito. Escute essa parte, verso 35, este é o mesmo Moisés que tinha rejeitado com essas palavras: quem te nomeou como líder e juiz? Mas este mesmo rejeitado, ele foi enviado pelo próprio Deus para ser líder e libertador deles, por meio do anjo que lhe tinha aparecido na sarça. Ele os tirou de lá, fazendo maravilhas e sinais no Egito, no Mar Vermelho e no deserto, durante 40 anos. Deus esticou esse estilingue, Deus esticou esse elástico chamado Moisés. 40 anos para a teoria e mais 40 anos para a prática. E quando tinha 80 anos, esticando esse elástico, ele soltou. Veja que Deus preparou 80 anos para usar 40. Talvez porque ele era profeta, pode ser. Mas o que eu quero falar para você hoje é que Deus quer escrever a sua história. Escute, eu não sei se hoje você tem de tudo, eu não sei se hoje você tem uma boa condição financeira e você está bem, mas se sente vazio, vazia, e não sente razão para continuar. Eu não sei se você está no palácio, dizendo: eu estou cheio de teoria, a minha vida é só blá 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 e pouca ação. Eu também não sei se você está numa fase hoje que está no deserto, você se sente capaz, se sente útil, mas se vê como se não estivesse sendo utilizado como de fato. Eu não sei se você está vivendo um antagonismo desgraçado, olhando para em volta e só vendo protagonistas,
mas Deus está dizendo na sua vida: eu sou o protagonista. Eu quero que você me dê o comando para eu provar para você que as histórias que eu escrevo não podem ser frustradas. Eu quero que você se levante, porque eu quero usar a sua história, as suas experiências, para abrir a sua boca, para que você possa enxugar as lágrimas, para que você possa levantar o caído, porque aquilo que você passou, talvez ninguém tenha passado. Aquilo que você viveu, talvez um dia alguém passará, e você será sacerdote de Deus com as mãos estendidas, será um arauto, será um embaixador, um representante de milagres. O pastor William não era ninguém, cara. Nós não somos nada. Não estou dizendo que hoje nós somos alguma coisa. Nós somos o que somos em Deus, que é filhos poderosos, sacerdotes, reis, curados, livres. Sem Ele não somos nada. Mas eu quero dizer para você que muita coisa que acontece hoje, nós não tínhamos nem ideia. Deus apenas dizia: olha, eu tenho um plano para você confia em mim. Deus chegou ao pastor e falou assim: ó, William, guitarrista, andador de bicicleta, hoje você é desprezado, mas eu tenho um plano para você. Eu te chamei para ser pastor. O pastor falou aqui domingo agora: Senhor, eu não quero ser pastor, não é meu chamado isso, ser pastor. E olha o que Deus está fazendo. Que incrível. Quando o pastor estava na lua de mel dele, Deus falou que dentro de um tempo, naquela mesma época, ele iria mostrar algo para ele, ia provar para ele, ia fazer um sinal. E depois de um tempo, naquele mesmo período que Deus falou, ele foi ungido a pastor. E naquele dia as pessoas estavam no altar. Deus usou um profeta que estava lá, o profeta Júnior, e disse: tempos atrás eu disse que eu ia fazer algo com você, e veja! E Deus fez comigo, e Deus fez com o evangelista, e Deus está fazendo com os diáconos, com os obreiros. O João Pedro, olha o que Deus fez com o João Pedro. O João Pedro foi transformado pela palavra. Isso é incrível. Deus me transformou pela palavra dele. O pastor William me conheceu como eu era. O meu cunhado, o evangelista William, me conheceu como eu era. Talvez você me conheceu como eu era. E olha só o que Deus fez. E Deus quer fazer com você agora. Agora. Levante-se dessa condição, meu filho. Levante-se. Porque a vida cristã tem uma mensagem. A vida cristã traz uma mensagem. E está dizendo essa mensagem, sabe qual é? Que o amor pode tudo. Porque as pessoas que antes eram nossas inimigas, hoje nós abraçamos e conversamos com elas. Deus está fazendo algo conosco. E eu quero chamar você que é da vida cristã, você que não é membro ainda, seja membro desse ministério. Você que é um obreiro e está desligado, apagado, levante-se. Você que é um diácono e está dormindo, Deus não me ama, levante-se.
porque Deus está por fazer algo tão poderoso. Deus está prestes a manifestar algo poderoso, e Ele está chamando você. Ele está chamando você que está caído para se levantar e para levantar quem está caído. Ora, aquele que é muito poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar você intacto, irrepreensível, perfeito, perante a sua glória, que outrora matou tantas pessoas fulminadas, mas agora Ele é capaz de nos apresentar irrepreensíveis perante a sua glória, e não com medo, mas com alegria. E é o único Deus que existe de verdade, é o único Deus. E por Jesus Cristo, que é o nosso Senhor, que é Deus, a Ele vai ser para sempre a glória, a majestade, o domínio e o poder. Mesmo antes de Ele criar, antes, quando no princípio era apenas o Verbo, e no espaço-tempo, na história humana, e também quando os céus se enrolarem como véu, e tudo passar, e as profecias cessarão, e havendo línguas acabarão, quando finalmente o tabernáculo de Deus estará 100% com os homens, e aquilo que eu vejo como se fosse no espelho, agora eu vejo pessoalmente. E para todo sempre. Que a paz e a graça nos ajude. Que a graça nos ajude. E em fé, como o pastor pregou, a fé sem obras é morta. Ganharemos Itanhaém, ganharemos São Paulo, ganharemos o Brasil, e vamos ganhar as nações. Não porque somos nós, mas porque Ele grita que está consumado. E esse grito não para de ecoar no mundo espiritual. E esse grito sustenta as curas e as libertações. Em nome de Jesus. Uma boa noite.